Boa tarde, professor. Meu nome é Henrique. Eu sou o Lucas. A gente vai dar início aí à apresentação do relatório 3, onde a gente faz basicamente uma modelagem aí baseada em dados de um circuito aí que nos foi passado. Então, o objetivo principal desse relatório aqui é utilizar o método dos mínimos quadrados e o método dos mínimos quadrados recursivo para criar um modelo aí em tempo discreto mediante a um conjunto de dados de um circuito que nos foi passado, né? Então, o circuito aí do qual a gente tem os dados é semelhante ao que a gente vem utilizando aí nas outras aulas, né? Constituído aí de uma fonte aqui com dois resistores e dois capacitores aqui em paralelo. E aí a gente vai utilizar essas duas metodologias diferentes aí, né? Para gerar aí os modelos em tempos discretos aí. Então, a primeira metodologia que a gente vai utilizar é o método dos mínimos quadrados, baseado aí em uma modelagem, digamos, mais matemática, né? Então, inicialmente a gente pegou o arquivo aí com os dados, o estime.rls.txt, que nos foi passado. Lá a gente tinha lá a tensão de entrada, dado por U de T, e as duas variáveis de saída, que são as tensões dos capacitores, dados por Y1 de T e Y2 de T, e aí a gente plotou o gráfico aí do sistema real aí, né? Então o gráfico do sistema real é esse, as duas tensões dos capacitores, né, C1 e C2, e a resposta ao degrau unitário. A gente observa aí, baseado aí nos dados aí, que o tempo de acomodação para o capacitor 1 é dado por 3,92, para o capacitor 2 em 3,49, né? A curva de carga dele. O perímetro de amostragem, se a gente consulta os dados ali, é de 0,01 segundos e praticamente não há erro aí em regime estacionário, a tensão aí de ambos os sinais se iguala aí ao degrau, chega ali em 0,999. Então, a partir disso, a gente vai utilizar esse modelo matemático aqui para definir o modelo em tempo. A gente vai utilizar essa expressão matemática, né, para definir o modelo em tempo discreto. Essa expressão matemática aqui que vai definir aí a dinâmica do sistema real. Então, os parâmetros A1, A0, B1, B0, eles vão ser determinados a partir do método dos mínimos quadrados. O que basicamente a gente fez nesse método aqui? A gente basicamente fez um sistema matricial aí com todos os parâmetros, né? Então, esse daqui é basicamente o exemplo, né? Se eu substituo aqui k igual a 4, 5, 6 nessa expressão aqui, 7, como eu tenho quatro variáveis, eu vou ter quatro equações, e aí eu vou conseguir gerar aí um modelo matricial que vai descrever esse sistema, e aí a gente vai conseguir obter aí os coeficientes em questão, realizando aí aquele sistema matricial típico aí através da pseudo-inversa aí para determinar os parâmetros e minimizar a função y, né? Então, se a gente faz isso, toda essa metodologia que eu descrevi anteriormente é dada por esse código aqui, né? Onde θ vão ser os parâmetros, os coeficientes daquela expressão anterior. Então, a gente obtém esses seguintes parâmetros aqui para θ, e aí, mediante os parâmetros, a gente consegue esboçar aí a saída estimada pelo método, em compará-la com a saída real, né? Então aqui a gente tem em azul aqui o degrau unitário, em vermelho aí a saída real, né? Em amarelo a saída estimada aí pelo método dos mínimos quadrados. A gente nota aí um grande erro em regime estacionário, né? Quase 10% ali do sinal. É algo que a gente não tinha aí no modelo real, né? É, essa, essa diferença, né, essa discrepância ali do erro em regime estacionário, ela está justamente relacionada com o período de amostragem que a gente tem, né, do sistema. Então, a partir disso, né, sabido isso, a gente vai realizar uma correção do período de amostragem. A gente usa a função decimate aí do MATLAB, cuja ela impõe um filtro ao sistema, né, ela atenua os sinais de frequência maior, né, e pega somente os sinais de frequência maior, e também ela aumenta o período de amostragem, né? A partir de então ela vai pegar aí um ponto a cada 10 pontos do sistema real, e aí a gente
consegue repetir o método anterior, né? A gente somente repete o método anterior a partir desse novo período de amostragem. Então esse código aí ele aplica o decimate, né? E repete o método anterior. E aí, mediante esse ajuste do período de amostragem, a gente obteve aí a seguinte resposta ao degrau, né? Então o que a gente tem aqui é o degrau unitário, né? Em vermelho ali, deixa eu dar um zoom aqui. Em vermelho aqui a gente vai ter o valor corrigido. Esse roxo aqui é o valor real e em amarelo é o estimado anteriormente. Então a gente nota aí que essa simples correção aí do período de amostragem basicamente reduziu aí em mais da metade aí o erro em regime estacionário que a gente tinha anteriormente, e já melhorou bem a nossa aproximação, né? A gente nota aí a importância dessa decimação, né, do decimate, para ajustar o período de amostragem e excluir valores muito próximos dos outros nesse sinal super amostrado. Para assim melhorar ainda mais, a gente aplicou aí um método mínimos quadrados a partir da ferramenta computacional, né? Então a gente utilizou o próprio MATLAB. O MATLAB tem uma função para fazer isso, para realizar o método dos mínimos quadrados. A gente automatizou o processo, digamos assim. Então a primeira coisa que a gente faz é utilizar essa função IDData aí, que ela basicamente cria um objeto com as informações essenciais, né? Então ela criou um objeto aí com as séries temporais de entrada e saída dos dados e o período de amostragem que a gente está utilizando, que é dado pela subtração aí de 2 pontos aí do vetor tempo. Na sequência a gente usa o comando arx, né, que ele tem como o que o comando arx faz é estimar os parâmetros de um modelo usando os dados contidos no próprio objeto e também aí as informações aí de número de polos e zeros e o atraso da entrada e da saída. Então, com essas informações aí, a função arx executa uma estimativa do método mínimos quadrados e cria um novo modelo aí para o sistema. Então, nesse caso aqui é o modelo aí, a comparação entre o modelo automatizado e o modelo matemático, né? A gente vê aí que está muito melhor aí o modelo automatizado se comparado aí aos outros dois casos, né? No modelo automatizado aqui praticamente não se tem aí erro em regime estacionário. Na sequência aí o Lucas Carregal ele vai explicar aí a próxima metodologia que a gente utilizou. Então, por fim, falando agora do método dos mínimos quadrados recursivo, né? A gente vai ver que ele se difere um pouco dos outros e ele consegue ter uma aproximação melhor porque ele se trata de um método recursivo. A cada novo valor, né? Cada nova medição, ele usa dos valores anteriores para atualizar os parâmetros. Então, a cada nova medição, ele recalcula os parâmetros A0, A1, B1 e B0, né, da equação que o Henrique mostrou anteriormente, para ir chegando no melhor modelo possível, a partir do valor de entrada, né? Então, esse aqui foi o bloco, né, o programa do Simulink que a gente usou, onde aqui a gente tem um sinal de entrada e um sinal de saída, né, que a gente calcula lá no MATLAB. A gente calcula como se fosse a gente calcula o método dos mínimos quadrados normal, para ter essa entrada aqui primeiro, e a partir disso ele vai recalculando a cada novo valor que a gente insere nele. Então, então vamos mostrar os resultados, né, do mínimos quadrados. Aqui a gente conseguiu ver aqui que no final ele chegou nesses valores aqui para os parâmetros. Parâmetro A, B, A0, A1, B1 e B0, né? E a gente vê aqui para baixo que o resultado do método dos mínimos quadrados ele é bastante, ele é bem melhor. Como a gente pode ver aqui, ele fica praticamente em cima do sinal medido, né? Aqui a gente não consegue nem ver a curva amarela, porque ela está realmente embaixo aqui da curva
azul, que é o sinal medido, e o sinal amarelo, o sinal do modelo, né, recursivo. Então a gente vê justamente isso, que é um modelo muito melhor. Então, aqui um pouco do que eu falei antes, né, que ele vai atualizando à medida que o medida que o, o sinal vai alterando, a gente vê que os parâmetros, né, aqui são todos os parâmetros, A1, A0, B1 e B0, à medida que o tempo vai passando e o sinal de entrada vai alterando, ele vai atualizando cada um dos parâmetros aqui. Ó. A gente pode ver aqui que em 10 segundos, né, que seria o tempo em que o sinal muda, né, ele sai de -1 aqui e vai para 1, ele tem essa atualização aqui nos valores, ó, essa atualização mais brusca, né, e a gente também consegue ver aqui também que os parâmetros A0 e A1, eles são praticamente nulos, né, durante a, todo o tempo, né, todo o período que o sinal percorre. Então, é basicamente isso, o método dos mínimos quadrados recursivo, ele é praticamente uma utilização do método dos mínimos quadrados convencional, só que de forma iterativa, sendo que a cada valor novo, né, a cada amostra do sinal, ele utiliza as amostras anteriores para atualizar os parâmetros. E é por isso que a gente precisa fazer esse método dos mínimos quadrados iniciais aqui para ter na entrada, né, que a gente fez lá no MATLAB. Porque ele precisa desse valor anterior para ir atualizando os parâmetros, né, A1, A0, B1 e B0 a partir dos novos valores. Então, concluindo o nosso trabalho, né, a gente viu aqui 3 formas de estimar o sinal, né? Uma pelo método dos mínimos quadrados normal, matemático, né? Uma utilizando a função ARX, que ela é, como o Henrique falou, ela é uma automatização do processo, né? Dos mínimos quadrados. Ela simplesmente aplica o método dos mínimos quadrados. O método dos mínimos quadrados recursivo, né? Que seria das 3 aqui, a melhor, porque ela realmente conseguiu acompanhar perfeitamente a curva aqui. Então, com isso, a gente conseguiu revisar todos esses conceitos, né, acerca da estimação do sinal, conseguindo ver um método mais preciso, até um menos preciso, e é basicamente isso. Então a gente vai encerrando o nosso relatório 3 por aqui. Agradeço pela atenção. Boa tarde.